Esta é a história de Clarice, uma mulher que dedicou anos da sua vida para construir uma carreira sólida e um lar confortável em Belo Horizonte, apenas para ver sua sanidade ser testada por uma sogra que acreditava que o relógio da história havia parado nos anos 50. O que começa como uma infiltração silenciosa de críticas e desdém evolui para um confronto físico e emocional devastador. É um relato sobre os limites do respeito, o peso das tradições tóxicas e o momento exato em que uma mulher decide que sua paz vale muito mais do que a aprovação de uma família que nunca a valorizou. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O horizonte de Belo Horizonte costuma ser uma das visões mais tranquilas que eu conheço, do 15º andar do nosso apartamento no bairro Buritis. Eu conseguia ver as montanhas de Minas Gerais se fundindo com o azul pálido do céu, um lembrete constante de que o mundo era vasto e cheio de possibilidades. Mas, dentro daquelas 4 paredes, o meu mundo parecia estar encolhendo a cada dia. O ar-condicionado do meu escritório caseiro murmurava uma canção monótona, tentando, sem sucesso, mascarar o som estridente da televisão na sala de estar, onde Dona Efigênia assistia às suas novelas da tarde no volume máximo. Eu me chamo Clarice, sou desenvolvedora de software sênior para uma empresa canadense e, para quem olha de fora, minha vida parece o auge do sucesso moderno. Eu trabalho de pijama, ganho em dólar e moro em um imóvel que eu mesma ajudei a quitar. No entanto, o preço da minha independência era a convivência forçada com a mãe do meu marido, Gustavo, o que deveria ser uma visita de apenas 2 semanas, para tratar de uma dor nas costas persistente, já se arrastava por 5 meses de um inferno silencioso e doméstico. Dona Efigênia não era apenas uma hóspede, ela era uma força da natureza, uma tempestade de ressentimento que se movia pela minha sala de estar, com seus chinelos de feltro que faziam um som irritante de arrasta-arrasta no porcelanato. Ela trazia consigo o cheiro onipresente de óleo de peroba e fritura, e uma combinação que parecia impregnar as minhas cortinas de linho fino. Para ela, o fato de eu estar sentada diante de um computador, criando linhas de código que sustentavam a nossa vida de classe média alta, era uma afronta à natureza feminina. Clarice, uai, menina, você ainda está nesse videogame? A voz dela cortou o corredor, ácida e carregada daquele sotaque mineiro que, na boca dela, perdia toda a doçura. O Gustavo chega em 2 horas e a cozinha está mais fria que o coração de quem não tem Deus. Você não fez nem um arrozinho fresco para o seu marido? Eu respirei fundo, sentindo a pulsação na minha têmpora direita. Meus dedos continuaram voando sobre as teclas do meu laptop de última geração. Eu tinha um prazo, um deploy crítico que precisava acontecer antes das 5 da tarde. O suor frio escorria pelas minhas costas, não pelo calor de Belo Horizonte, mas pela ansiedade de ser interrompida a cada 5 minutos por comentários passivo-agressivos. Dona Efigênia, eu já expliquei. Eu estou trabalhando. Este videogame, como a senhora diz, paga o condomínio, a internet e até os remédios que a senhora toma. Respondi, tentando manter a voz plana, sem olhar para trás. Eu ouvi o suspiro pesado dela, aquele som carregado de martírio que ela usava para manipular Gustavo desde que ele era criança. Eu podia imaginar a cena. Ela limpando uma lágrima imaginária, ajustando o avental que insistia em usar sobre suas roupas caras, fingindo ser a empregada injustiçada da casa. No meu tempo, mulher que ficava sentada o dia inteiro era preguiçosa. Minha sogra não me deixava ver a luz do dia sem que o fogão estivesse brilhando e a roupa estivesse passada com goma. O Gustavo é um santo por aguentar essa sua modernidade. Viu? Ele merece uma esposa de verdade, não uma operária de botões. Eu ignorei. O código na minha tela precisava de toda a minha atenção. Eu estava lidando com uma falha de segurança num banco de dados internacional. Cada segundo de distração poderia significar milhares de dólares em prejuízo. Mas o silêncio que se seguiu foi pior que a fala. Eu senti a presença dela atrás de mim, o cheiro de sabão em pó barato que ela usava,
Apesar de eu comprar as melhores marcas, pairava sobre meu ombro. Sai do meu escritório, por favor, pedi, desta vez com um tom de aviso. Escritório? Isso aqui é um quarto de hóspedes que você entulhou de tralha eletrônica, ela rebateu, a voz subindo de tom, tornando-se estridente e autoritária. Você não vê que a casa está um brinco porque eu limpei, que o chão brilha porque eu me ajoelhei para esfregar, e você aí ganhando dinheiro para brincar? É uma vergonha para a família. Eu parei de digitar. Minha visão escureceu por um segundo. A injustiça daquelas palavras era como um soco no estômago. Eu pagava uma faxineira que vinha 3 vezes por semana, mas Dona Efigênia a mandava embora mais cedo, dizendo que ninguém limpava como ela, apenas para depois jogar na minha cara o cansaço que ela mesma buscava. Era um ciclo de vitimização profissional. Se a senhora está cansada, pare de limpar. Eu não pedi para a senhora fazer nada disso, eu disse, girando minha cadeira de escritório para encará-la. A senhora é nossa convidada, não nossa funcionária. Agora, eu preciso terminar isso. Saia. Dona Efigênia ficou vermelha. Seus olhos pequenos e escuros faiscavam com um ódio que eu nunca tinha visto de forma tão explícita. Para ela, minha autoridade dentro da minha própria casa era uma heresia. Ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. Você deveria estar cozinhando e limpando, cuidando do meu filho e de mim, não ficando sentada jogando jogos, ela gritou, a voz falhando pelo esforço. Antes que eu pudesse reagir, o impensável aconteceu. Com uma agilidade que sua suposta dor nas costas nunca permitiria, ela esticou os braços e agarrou as bordas do meu laptop. Já chega disso. Você vai aprender a ser mulher agora. Ela urrou, puxando o aparelho com força. O cabo de alimentação se soltou com um estalo seco. Por um milésimo de segundo, vi a tela escurecer, levando consigo horas de trabalho não salvo e a conexão segura com o servidor da empresa. O pânico se transformou em uma fúria fria, algo que eu nunca soube que existia dentro de mim. O laptop era meu sustento, minha liberdade, minha identidade, e ela o segurava como se fosse um brinquedo barato. Solta agora, eu disse, minha voz saindo num sussurro que vibrava com perigo. Não solto. Vou guardar esse trem num lugar onde você não ache até o Gustavo chegar e colocar ordem nessa casa. Ela começou a se afastar, os olhos vitoriosos, achando que tinha vencido aquela batalha de vontades. Algo dentro de mim se quebrou. Anos de engolir sapos, de aturar as indiretas sobre meu corpo, sobre minha cozinha, sobre a forma como eu negligenciava o filho dela, explodiram em um único movimento instintivo. Eu não pensei. Eu não ponderei as consequências. Minha mão voou em direção ao topo da cabeça dela, prendendo os dedos firmemente naquele coque ríspido e excessivamente laqueado que ela exibia com tanto orgulho. Ai, o que é isso, sua louca? Ela gritou, soltando o laptop sobre a minha mesa de madeira enquanto tentava se desvencilhar. Eu não a soltei. Pelo contrário, eu a puxei com a força de quem estava sendo sufocada por meses. Eu a conduzi pelo corredor, meus passos firmes no chão de madeira, enquanto ela tropeçava e gritava impropérios que fariam um marinheiro corar. O barulho dos seus gritos ecoava pelo apartamento, mas eu estava surda para qualquer coisa que não fosse o pulsar do sangue nos meus ouvidos. Chegamos à porta de entrada. Com uma mão, eu girei a chave e escancarei a folha pesada de mogno. Com a outra, dei o impulso final, projetando o corpo de Dona Efigênia para o corredor acarpetado do prédio. Você nunca mais põe os pés aqui dentro, eu gritei, minha voz preenchendo o hall do andar. Ela caiu de joelhos, o cabelo desgrenhado, os olhos arregalados pelo choque. A máscara de sogra poderosa tinha caído, restando apenas uma mulher amarga e atônita, antes que ela pudesse dizer uma palavra. Bati a porta e girei a tranca 2 vezes. O silêncio que se seguiu foi o mais doce que já ouvi em toda a minha vida. Mas, enquanto eu me encostava na porta, sentindo meu coração martelar contra as costelas, uma percepção sombria me atingiu. O Gustavo chegaria em 1 hora, e Dona Efigênia ainda tinha a chave reserva na bolsa. O silêncio que se seguiu ao estrondo da porta de carvalho batendo foi, ao mesmo tempo, libertador e aterrorizante. Eu estava ofegante. Minhas mãos tremiam tanto que eu precisei entrelaçar os dedos e pressioná-los contra o peito para sentir o ritmo frenético do meu próprio coração.
O corredor do Buritis era silencioso, mas agora eu conseguia ouvir, através da madeira maciça, os gritos abafados e os soluços teatrais de Dona Efigênia. Ela estava sentada no carpete do hall, provavelmente chamando a atenção de qualquer vizinho que ousasse espiar pelo olho mágico. O cheiro de seu laquê barato ainda flutuava no ar do meu hall de entrada, uma lembrança química da invasão que eu acabara de repelir. Caminhei de volta para o meu escritório com as pernas pesadas, como se estivesse andando sob a água. Meus olhos foram direto para o laptop. Lá estava ele, caído de lado sobre a mesa de jacarandá, a tela agora preta e sem vida. Quando o toquei, senti o metal frio e uma pontada de pânico legítimo. Aquele aparelho não era apenas um objeto. Era o meu cordão umbilical com uma vida que Dona Efigênia nunca entenderia. Eu precisava saber o tamanho do estrago. Conectei o cabo de energia com dedos trêmulos e apertei o botão de ligar. O som de inicialização foi como música para os meus ouvidos, mas o que vi em seguida me fez querer chorar. A conexão com o servidor canadense havia caído durante o processo crítico de migração. O log de erros brilhava em vermelho, uma cascata de mensagens de falha que poderiam significar horas de trabalho perdido ou, pior, o comprometimento da segurança dos dados dos clientes. Parabéns, Clarice. Você jogou sua carreira no lixo por causa de uma velha amargurada, murmurei para mim mesma, a voz falhando. Eu estava tentando restabelecer o túnel SSH quando ouvi o som que eu mais temia, o plim metálico do elevador chegando ao nosso andar. Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu conhecia aquele ritmo. Era o horário exato em que Gustavo voltava da agência de publicidade onde trabalhava como diretor de arte. Ele chegaria cansado, esperando o cheiro de pão de queijo assado e o sorriso submisso que sua mãe tanto pregava que eu deveria ter. Em vez disso, ele encontraria a mãe descabelada no chão do corredor. Não demorou 10 segundos. O grito de choque do Gustavo ecoou, seguido pelo choro renovado de Efigênia, agora ganhando um tom de ópera trágica. Mãe, o que aconteceu? Por que a senhora está no chão? Meu Deus, o seu cabelo. A voz de Gustavo estava carregada de uma mistura de preocupação e horror. Eu não saí do escritório. Fiquei sentada, observando as linhas de código voltarem a subir na tela, forçando meu cérebro a focar no trabalho, enquanto meus ouvidos captavam cada detalhe da traição que estava sendo montada lá fora. Foi ela, Gustavo. Efigênia soluçava, a voz propositalmente trêmula. Eu só fui pedir para ela descansar um pouco, para cuidar da casa. E ela surtou. Ela me pegou pelos cabelos, meu filho. Me jogou na rua como se eu fosse um bicho. Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Minha coluna, acho que ela quebrou minha coluna. Eu ouvi o som da chave girando na fechadura. Gustavo entrou no apartamento com a força de um vendaval. Ele não estava sozinho. Ele praticamente carregava a mãe no colo, como se ela fosse uma mártir voltando da arena de leões. Ele a depositou no sofá de linho cinza, o sofá que eu paguei em 10 parcelas e que ela insistia em cobrir com uma manta de crochê horrorosa, e caminhou em direção ao meu escritório. A porta foi aberta sem bater. Gustavo estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele era um homem bonito, de traços suaves, mas naquele momento a raiva o tornava irreconhecível. Clarice, que porra é essa? Ficou louca de vez? Ele gritou, apontando para a sala. Minha mãe está lá fora em estado de choque. Você agrediu uma senhora de 65 anos? No meu apartamento? Eu girei a cadeira lentamente. O contraste entre a minha calma gélida e o descontrole dele era palpável. Em primeiro lugar, abaixe o tom de voz. Este apartamento é nosso. E se formos olhar o contrato de compra e venda, o meu nome vem antes do seu porque eu dei 70% da entrada. Respondi, cada palavra saindo como uma lâmina de gelo. Em segundo lugar, eu não agredi uma senhora. Eu removi uma intrusa que invadiu meu espaço de trabalho e tentou destruir meu patrimônio. Ela arrancou o computador das minhas mãos. Gustavo, ela interrompeu um processo de segurança de um banco internacional. E por isso você puxa o cabelo dela? Por causa de um computador? Ele deu um passo à frente, gesticulando freneticamente. Ela é minha mãe, Clarice. Ela tem valores de outra época.
Ela só queria que você fosse mais presente. Você vive nesse mundo virtual e esquece que tem uma família de verdade aqui. Família de verdade. Eu ri. Um som seco e sem humor. Família é quem respeita, Gustavo. Sua mãe. Me insulta desde o primeiro dia em que pisou aqui. Ela me chama de preguiçosa, enquanto eu sustento os luxos dela. Ela sabota minha rotina. Ela me diminui como mulher e como profissional. E você? Você fica aí, assistindo a tudo com esse silêncio cúmplice porque é incapaz de cortar o cordão umbilical. Você cruzou a linha, Clarice. Não tem volta depois de colocar a mão na minha mãe. O tom dele mudou de raiva para uma decepção profunda. A arma favorita dos manipuladores. Eu quero que você peça desculpas. Agora, ajoelhe-se na frente dela e peça perdão. Ou eu não sei do que sou capaz. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em 5 anos de casamento, eu não vi o homem por quem me apaixonei em uma livraria na Savassi. Eu vi um estranho, alguém que estava disposto a sacrificar minha dignidade no altar do ego ferido da mãe. Desculpas. Levantei-me da cadeira, ficando na mesma altura que ele. Eu só vou dizer uma coisa. Aquela mulher não passa mais nenhuma noite sob este teto. Ou ela sai agora, ou eu chamo a polícia e registro uma queixa por perturbação de trabalho e danos materiais. E se você quiser ir com ela, a porta continua aberta. Gustavo recuou, chocado com a minha determinação. Ele achava que eu era apenas a menina do computador, que ele podia dobrar com um pouco de pressão emocional. Ele não fazia ideia de que a Clarice que ele conhecia tinha morrido no momento em que Efigênia tentou tirar o laptop das minhas mãos. Na sala, o choro de Efigênia parou abruptamente. Ela estava ouvindo. Eu sabia que ela estava ouvindo. A tensão no ar era quase sólida. Um muro invisível dividindo nossa casa em 2 campos de guerra. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo a sala de um laranja sangrento. Eu podia ouvir o som dos carros lá embaixo. A vida continuando normal em Belo Horizonte. Enquanto o meu mundo estava prestes a sofrer um salto temporal que mudaria tudo. Você está escolhendo esse trabalho em vez de mim? Gustavo perguntou, a voz agora baixa e perigosa. Não, Gustavo. Eu estou escolhendo a mim mesma. Ele se virou e saiu do escritório sem dizer mais nada. Ouvi cochichos na sala, o som de malas sendo arrastadas e a porta batendo novamente. Mas eu sabia que aquela não era a vitória final. Era apenas o fim do primeiro round. E eu precisava de um plano. Um plano que não envolvesse apenas força física, mas a destruição da reputação que aquela mulher tanto prezava. O silêncio que se instalou no apartamento após a partida de Gustavo e Efigênia não era o alívio que eu esperava. Era um silêncio pesado, carregado com o cheiro residual do café requentado que ela insistia em deixar na garrafa térmica e o perfume de alfazema que parecia ter grudado nas cortinas. Eu me sentei no chão da sala, exatamente onde ela havia caído minutos antes. Olhei para as minhas mãos e vi que as cutículas estavam avermelhadas. A adrenalina estava baixando, dando lugar a uma exaustão gélida. Em Belo Horizonte, quando o sol se esconde atrás da Serra do Curral, a temperatura costuma cair rapidamente, e eu senti esse calafrio atravessar minha espinha. Levantei-me e fui até a cozinha. Precisava de algo para me aterrar. Preparei um café coado na hora, sentindo o aroma do grão mineiro preencher o ambiente, tentando substituir a presença tóxica que havia habitado aquele espaço por tanto tempo. Enquanto a água fervia, meu celular, jogado sobre a bancada de granito, começou a vibrar freneticamente. Não era Gustavo. Eram notificações de um grupo de WhatsApp que eu raramente acessava. Família e Fé. O reduto digital dos parentes dele, liderado por Efigênia e suas irmãs que moravam no interior, perto de Diamantina. Abri as mensagens e meu estômago deu um nó. Lá estava uma foto. Efigênia, com o cabelo desgrenhado, uma expressão de sofrimento profundo e um filtro que ressaltava as sombras sob seus olhos. A legenda, escrita por uma das tias de Gustavo, dizia: "Pedimos orações pela nossa irmã Efigênia. Foi covardemente agredida e expulsa de casa pela nora que prefere máquinas a seres humanos. Onde vamos parar com essa falta de respeito aos mais velhos?" Abaixo da foto, uma enxurrada de comentários. "Cobra. Mulher moderna não tem coração.
Gustavo precisa se libertar desse demônio. Eu li cada palavra, sentindo o gosto amargo da injustiça. Eles não sabiam das noites que passei acordada, trabalhando para pagar as dívidas de cartão de TIS, crédito que Gustavo acumulava. Eles não sabiam das humilhações silenciosas sobre a minha aparência ou sobre o fato de eu não querer ter filhos para focar na minha carreira. Para aquele tribunal digital, eu era a vilã perfeita. Querem guerra? Murmurei para o vapor do café. Pois terão uma guerra técnica. Voltei para o meu escritório. A luz azul dos meus 3 monitores era o meu santuário. Antes de iniciar qualquer retaliação emocional, eu precisava garantir minha sobrevivência profissional. Conectei-me ao Slack da empresa e chamei meu gestor, um canadense chamado Mark. Expliquei que tive uma emergência doméstica grave que resultou em queda de conexão, mas que o sistema já estava sendo estabilizado. Para minha sorte, a equipe de segurança já havia contido a brecha. No entanto, o incidente deixou um rastro. Ao analisar os logs de acesso da rede doméstica para justificar a instabilidade, percebi algo que me fez parar de respirar por alguns segundos. Havia um dispositivo desconhecido conectado ao meu Wi-Fi nas últimas 3 semanas. Um tablet. Eu sabia que Efigênia não tinha um tablet e Gustavo usava apenas o MacBook da agência. Comecei a rastrear o tráfego de dados desse dispositivo. Minha habilidade como desenvolvedora me permitia ver muito mais do que um usuário comum. O que descobri foi um soco no peito. O tablet estava acessando pastas do meu Dropbox pessoal, enviando capturas de tela e documentos para um e-mail externo. O e-mail de Efigênia. Ela não estava apenas me insultando verbalmente. Ela estava me espionando. Ela estava procurando munição. Encontrei prints de conversas minhas com minha advogada sobre a possibilidade de um pacto antinupcial revisado e, o mais grave, prints das minhas planilhas de investimento que Gustavo não deveria acessar. Minha fúria, que antes era uma chama descontrolada, tornou-se um laser. Peguei o telefone e liguei para Isadora, minha melhor amiga e uma das advogadas mais ferozes de Belo Horizonte. Isadora me conhecia desde a época da faculdade na UFMG e sabia exatamente o que eu tinha passado com aquela família. Isadora, aconteceu. Eu joguei a Efigênia para fora de casa. E o Gustavo foi junto. Mas a situação é pior do que eu pensava. Despejei tudo de uma vez, sentindo as lágrimas finalmente virem, mas de raiva, não de tristeza. Clarice, respira. A voz de Isadora era como um porto seguro. Me conta tudo, desde o início. Passei a hora seguinte detalhando a invasão física ao meu computador e a descoberta da espionagem digital. Isadora ouvia em silêncio, interrompendo apenas para pedir nomes e horários. Escuta bem, amiga, disse Isadora, com o tom profissional que ela usava no tribunal. No Brasil, a Lei Maria da Penha também protege a mulher de violência patrimonial e psicológica. O que ela fez ao arrancar seu laptop e o que o Gustavo está fazendo ao permitir essa espionagem pode ser enquadrado. Mas precisamos ser inteligentes. Você disse que expulsou ela. Ele tem a chave? Tem. E ela também tem a reserva, respondi, olhando para a porta da sala. Pois amanhã, às 8h, a primeira coisa que você vai fazer é chamar um chaveiro. Troque todas as fechaduras. Eu vou entrar com uma medida cautelar de separação de corpos e uma ordem de restrição. Se ela pisar no hall desse prédio, vai ser presa. Mas, Clarice, você tem certeza de que quer ir até o fim? O Gustavo vai se fazer de vítima. Isadora, ele já escolheu o lado dele no momento em que viu a mãe no chão e não me perguntou se eu estava bem. Ele viu o laptop caído e não se importou com o meu trabalho. Ele não é mais o meu marido. Ele é o cúmplice de uma mulher que tentou me destruir por dentro da minha própria casa. Desligamos. Eu não dormi. Passei a madrugada em claro, mas não chorando. Eu estava codificando. Criei um script para monitorar qualquer tentativa de acesso às minhas contas. Descobri que Gustavo havia tentado, por 3 vezes naquela madrugada, entrar no nosso fundo de investimento conjunto para transferir uma quantia considerável de reais para uma conta poupança em nome de Efigênia. O sistema bloqueou porque eu havia alterado a dupla autenticação minutos antes. O sol começou a nascer atrás dos prédios do Buritis,
banhando o meu escritório com uma luz dourada e fria. Eu me sentia estranhamente poderosa. A Clarice, que aceitava críticas sobre o tempero do feijão ou sobre o horário de trabalho, havia ficado para trás. Eu agora era a administradora do meu próprio destino. Às 8 em ponto, o som da campainha ecoou. Pelo olho mágico, vi o chaveiro que Isadora indicara. Enquanto ele trabalhava na porta, ouvi o barulho do elevador. O coração disparou. Eu sabia que eram eles. Gustavo apareceu no hall, acompanhado de Efigênia, que agora usava uma tipóia improvisada no braço, uma cena patética para atrair simpatia. Clarice, abre essa porta! Gustavo gritou, tentando enfiar a chave na fechadura, mas encontrando resistência. Que palhaçada é essa? O que esse homem está fazendo na minha porta? Eu abri a porta apenas o suficiente para que eles vissem o meu rosto. Eu não estava mais tremendo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Efigênia, eu disse, a voz soando clara e firme para que os vizinhos que já começavam a sair para trabalhar pudessem ouvir. As suas malas estão no depósito do prédio. Suas chaves não funcionam mais. E, Gustavo, antes que você diga qualquer coisa, eu sugiro que você olhe o seu e-mail. Minha advogada enviou a notificação da medida protetiva e as provas de que vocês dois estavam acessando ilegalmente meus dados privados. Efigênia tentou avançar, a tipóia esquecida por um momento. Sua desgraçada! Você vai pagar por isso. Meu filho te deu tudo. Não, Efigênia. Eu paguei por tudo. Respondi olhando diretamente nos olhos dela. E agora eu estou cobrando a conta. Fechei a porta e, pela primeira vez em anos, senti que o ar naquele apartamento era finalmente puro. Mas eu sabia que o golpe final ainda precisava ser desferido. Eles achavam que o escândalo social era a arma deles. Mal sabiam que eu tinha o controle de algo muito mais potente. As semanas que se seguiram à expulsão de Dona Efigênia foram marcadas por um silêncio que eu nunca imaginei ser possível em Belo Horizonte. A cidade, com seu burburinho constante e o trânsito pesado que subia e descia as ladeiras do Buritis, parecia ter silenciado apenas para que eu pudesse ouvir meus próprios pensamentos. O meu apartamento, que antes exalava o cheiro de fritura e o som de críticas veladas, agora cheirava a flores frescas e café moído na hora. Mas a paz era apenas superficial. Por baixo daquela calmaria, uma batalha jurídica e emocional fervilhava. E eu estava pronta para dar o golpe final que desmantelaria de vez a fachada de santidade que minha ex-sogra tanto prezava. Isadora, minha advogada, foi implacável. No escritório dela, no bairro de Lourdes, cercada por móveis de madeira escura e o cheiro de papel antigo e perfume caro, nós montamos o dossiê. O tablet que Efigênia usava para me espionar tornou-se a peça central da minha vingança. Não era apenas sobre a agressão física no escritório, era sobre a invasão sistemática da minha privacidade e a tentativa de roubo patrimonial orquestrada por Gustavo e sua mãe. Eu descobri, através de logs recuperados, que Gustavo estava enviando parte do dinheiro que eu depositava na nossa conta conjunta para uma conta secreta no nome da irmã de Efigênia, em uma pequena cidade do interior. Eles estavam me sangrando, financeiramente há meses, planejando o momento em que Gustavo me deixaria e levaria consigo uma fatia generosa do que eu construí com meu suor. A audiência de conciliação foi marcada para uma manhã chuvosa. O céu de BH estava cinzento, as nuvens baixas escondendo o topo dos prédios. Quando entrei na sala, vi Gustavo e Efigênia sentados lado a lado. Ele parecia abatido, com olheiras profundas, enquanto ela mantinha a postura de mártir, ainda usando uma gaze desnecessária no braço para impressionar o mediador. O cheiro de sabão em pó barato dela me atingiu como um soco, trazendo memórias de meses de opressão. Clarice, por favor, vamos ser razoáveis. Gustavo começou, a voz trêmula, tentando usar aquele tom de bom moço que um dia me conquistou. Minha mãe está doente. Você a traumatizou. Só queremos o que é justo. Metade do apartamento e uma compensação pelos danos morais que ela sofreu. Eu não respondi de imediato. Olhei para ele e depois para Efigênia, que me lançou um olhar de triunfo maligno por trás de suas lentes grossas. Abri minha pasta
e retirei uma série de documentos impressos e um pendrive. Justiça é uma palavra interessante, Gustavo, eu disse, minha voz saindo fria e precisa como uma linha de código perfeita. Antes de falarmos sobre o apartamento, vamos falar sobre os 42 mil reais que você desviou para a conta da sua tia em Diamantina. E vamos falar sobre as capturas de tela do meu trabalho confidencial que sua mãe enviou para o próprio e-mail, cometendo um crime federal de espionagem corporativa. O rosto de Efigênia empalideceu instantaneamente. Gustavo arregalou os olhos, a boca entreaberta como se tivesse perdido a capacidade de formular palavras. O mediador se inclinou para a frente, subitamente interessado. Eu tenho os registros de IP, os horários e a confissão digital gravada no tablet que vocês esqueceram no meu Wi-Fi, continuei, sentindo um prazer gélido percorrer minha espinha. Eu não vou apenas me divorciar de você, Gustavo. Eu vou processar sua mãe criminalmente por invasão de dispositivo eletrônico e espionagem. A menos, é claro, que vocês aceitem o meu acordo. O acordo era simples. Gustavo abriria mão de qualquer direito sobre o apartamento, assinaria o divórcio com separação total de bens retroativa e Efigênia assinaria um termo de confissão de culpa, reconhecendo que nunca houve agressão física da minha parte, mas sim uma legítima defesa do meu patrimônio. Além disso, eles teriam que devolver cada centavo desviado em até 30 dias, ou a polícia seria acionada. Efigênia começou a soluçar, mas desta vez não era o choro teatral de... Antes, era o som de alguém que percebeu que a teia de mentiras havia colapsado sobre sua própria cabeça. Gustavo olhava para o chão, derrotado, a imagem do homem, provedor e protetor, que ele tentava projetar completamente estilhaçada. Ele percebeu que, sem o meu dinheiro e sem a minha estrutura, ele era apenas um homem dependente de uma mãe controladora e amarga. Eles assinaram. Cada folha de papel que caía sobre a mesa era como o som de correntes se quebrando. Quando saí daquele prédio, a chuva tinha parado e um raio de sol atravessava as nuvens, iluminando a Praça da Liberdade à minha frente. Senti um peso imenso saindo dos meus ombros. Eu não era apenas a sobrevivente de um casamento tóxico. Eu era a arquiteta da minha própria liberdade. 1 ano depois, o sol de final de tarde dourava a Serra do Curral, criando aquele espetáculo de luz que só quem mora em Belo Horizonte entende. Eu estava na varanda do meu novo apartamento, um loft minimalista no bairro Santo Agostinho, que eu decorei exatamente como eu queria, sem tapetes de crochê ou cheiro de óleo de peroba. O meu novo laptop brilhava sobre a mesa de vidro, e eu acabara de receber a confirmação de que meu novo projeto de software seria implementado em toda a América Latina. Ouvi o som da campainha. Era o entregador com uma garrafa de vinho tinto premiado que eu havia encomendado para comemorar minha promoção. Enquanto servia uma taça, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia quem era pelo tom das palavras. Clarice, as coisas estão difíceis. Minha mãe está morando num quartinho nos fundos da casa da minha tia. Eu perdi o emprego na agência. Será que podemos conversar? Só uma vez? Eu olhei para a mensagem e senti... nada. Nenhuma. Raiva. Nenhum arrependimento. Nenhuma vontade de retaliação. A vingança mais doce não foi apenas o processo ganho ou o dinheiro devolvido. Foi a total e completa indiferença que eu agora sentia por eles. Bloqueei o número sem pensar 2 vezes. Caminhei até a janela e olhei para a cidade lá embaixo. As luzes de Belo Horizonte começavam a se acender, como pequenas estrelas terrestres. Eu era Clarice, uma mulher que não cozinhava para agradar ninguém e que não limpava a sujeira emocional de homens imaturos. Eu era a dona da minha própria narrativa e o código da minha vida, agora, estava finalmente livre de erros. Tomei um gole do vinho, sentindo o sabor encorpado e seco. O amargor de Efigênia e a fraqueza de Gustavo eram agora apenas notas de rodapé em um livro que eu já havia terminado de ler. Eu sorri para o horizonte. A noite estava apenas começando, e ela era todinha minha.